Olá, seja muito bem-vindo ao Conecta Aciesc, o podcast do corretor catarinense. Estamos gravando aqui do Visor Notícias e hoje vamos debater um assunto que está muito hypado, vamos falar assim, muito na moda, né? Estamos falando de dúvidas e questões relativas ao mercado imobiliário, à segurança do corretor de imóveis, né? E um pouquinho mais de outros assuntos, né, que vamos já apresentar nosso abordar em seguida, né, o convidado, né? Ô, Fábio, hoje a gente tem um assunto que está gerando muita dúvida e desperta diferente opinião, a segurança do corretor de imóveis. com toda certeza. Né? E me diga aí, qual que é a maior dúvida que o pessoal tem? Hoje a gente está falando sobre a proposta de porte de armas, né, para o corretor. Então, estamos trazendo um especialista aqui da área para explicar um pouco mais para nós sobre tudo isso que está acontecendo, né, e essa intenção de liberar para a nossa classe. A gente visita imóveis vazios, a gente entra em obra, corretor em alguns lugares do Brasil visita fazendas, né? Às vezes vai em longe distância, mas o principal, eu acho que são, assim, essa preocupação é as mulheres, né? A segurança das corretoras mulheres no mercado imobiliário. E aí a gente entende muito, tipo, a gente trouxe um especialista para poder falar. A legislação de hoje protege o corretor de imóveis? Ela possibilita o corretor a ter um porte de arma? O que é um CAC, é isso? Isso, como funciona o processo, né, de retirar esse porte, né, quais são as etapas, tudo que precisa ser feito. Eu acho que primeiro eu tenho que apresentar o especialista. Agora para isso nós vamos apresentar para vocês quem? Iago Casas, corretor de imóveis, então o homem é corretor, tá aqui na mesa com a gente. É advogado e é proprietário do Clube Battlefield, clube de tiro, aqui em Camboriú, né? Balneário Camboriú. Seja muito bem-vindo, Iago. É um prazer ter você aqui com a gente, um amigo nosso. É um assunto muito hypado e que acho que tu vai poder ajudar a gente a saber qual é o caminho, por onde a gente vai começar, qual é o caminho certo para tudo isso que está acontecendo, né? Show. Pessoal, então já me apresentaram, eu ia me apresentar novamente. Então eu sou o Iago Casas do Clube Battlefield, ou Battlefield. O pessoal às vezes fala de um jeito ou de outro e os dois estão certos. Iniciando mais ou menos porque a gente tinha feito ali, eu iniciei no mundo do tiro, vindo já do ramo das armas de outro clube e acreditei muito que a arma ela salva pessoas. Então, desse clube, eu fiz muitos amigos, eu indiquei muitas pessoas e, por uma infelicidade, o clube não continuou. E eu comprei o clube, antigamente ABA, que é a Academia Brasileira de Armas, para trazer todo esse pessoal que estava abandonado aqui na região, né? Então, em 2018, a gente teve até 2022 o Bolsonaro, onde a gente tinha uma legislação completamente armamentista. E em 2022 voltamos a ter aí um governo que é desarmamentista. Quando eu entrei no ABA, eu tinha a necessidade de, além de demonstrar que a gente consegue continuar o ramo das armas com o PT, mas também motivar as pessoas a não desistirem. Então eu acredito que a gente teve uma desistência de pelo menos 30% de todos os CACs, né, todos os atiradores do Brasil. E querendo ou não, isso é ruim. A gente precisa criar cultura, a gente precisa dar continuidade, né? Então, todas essas pessoas que lá estavam abandonadas vieram para o meu clube e permaneceram e continuaram, né? Se você até quiser ver as perguntas próprias para o corretor, a gente pode iniciar, se tu conseguir. Vamos lá. Na sua opinião, o corretor exerce uma profissão de risco? Eu vejo que não somente o corretor, como muitas outras profissões, exerce uma profissão de risco. Eu vejo que, como você falou, uma corretora mulher, ela vai apresentar uma área rural, vai lá em Camboriú, vamos falar, nos macacos. Poxa, não tem uma câmera, não tem nada. É um agressor, o cara quer abusar dela. Como é que ela vai se defender? Uma mulher hoje ela não tem força para se defender de um homem, né? Algumas sim, mas vamos falar num geral, né?
ela não vai conseguir. Se ela tem uma profissão de risco e ela tem um porte, ela consegue pelo menos equiparar essa força. Eu vejo que é uma das únicas formas de você equiparar a força de duas pessoas seria com uma arma de fogo, né? Então, realmente, a corretagem, existe um risco, pode ser não somente numa área rural, mas também num apartamento, né? Pode ser alguém que já queira fazer algo contigo e vai utilizar de uma visita, de algum local, assim, mais, né, vamos falar, afastado, para poder fazer um mal para você. Verdade. Então, você não sabe em que momento vai acontecer algo ruim com você. E se você tem uma arma, a possibilidade de você se defender aumenta bastante, né? Verdade, verdade. Pegando esse gancho aí, que você mesmo atua no mercado imobiliário, né? Você já presenciou, já esteve numa situação de risco aí que pensou que se tivesse o porte de arma liberado nesse momento aqui, eu poderia me defender diferente? Vamos lá. Eu vou falar uma agora. Tem coisas que ficam no bastidor, mas vamos lá. Esses dias eu fui olhar uma área e eu fui olhar essa área como cliente. Fui olhar uma terra ali em Camboriú. E eu não fiquei com medo, apesar de, pessoal, eu tenho porte de arma de fogo, como dono de clube de tiro, né? A gente consegue realmente comprovar ali a efetiva necessidade. Vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco nas próximas perguntas. Depois é bom até localizar essa pergunta, que é bem importante. Eu fui nessa área e eu não estava armado. Eu tenho muito amigo que fala, pô, cara, tu tem porte e muitas vezes tu não tá armado. Eu pensei, poxa, a gente foi nessa área e era 2 quilômetros e andava para o meio do mato. E, pô, tudo bem que aqui a gente não tem, vamos dizer, Histórico, né? tão grande, né? Isso, vamos falar assim, tu não vai encontrar uma onça, vai que encontre uma onça. A gente tava caminhando no meio da mata e eu não tava armado e tava aí o corretor, caramba, cara, barulho de bicho e coisa. Eu falei, se aparece uma onça. E eu falei pra ele, cara, meu amigo, se aparecer uma onça, tamo lascado, porque eu não tô armado, cara, eu tô aqui sem nada. Aquele sentimento de insegurança, que seja para um animal, que seja alguém te assaltar, porque vamos pensar que aparece 2 loucos ali que tá no meio do mato, morador de rua, qualquer coisa que queira fazer um mal para você. Verdade. Naquele primeiro momento, vamos pensar a pessoa que não faça nenhuma arte marcial, nada. A pessoa congela. E a primeira coisa que acontece é a adrenalina subir, você não consegue, às vezes, reagir. Não tem reação. Até você que pensa que consegue reagir, às vezes, no momento, você não consegue reagir. Então, é um momento que eu me senti, assim, eu pensei, poxa, vamos falar que, pra mim, hoje, a arma, ela acaba sendo tipo a cueca, sabe? Tá sempre com ela. O primeiro momento que tu não tá com ela, tu sente pelado. Tu pensa, cadê minha arma? Porque, brincando, né? Aparece um javali, aparece uma onça aqui. O que tu vai fazer? Não vamos falar de Camboriú, mas vamos falar Mato Grosso. Sim. Quando a gente tá falando desse podcast, desse assunto, abrangendo o Brasil, né? O Brasil inteiro, o Brasil inteiro, né? Corretor de imóveis de vários lugares do Brasil assistem a gente também, né? E isso é legal. Uma coisa interessante, só um aviso, né? Vamos falar assim, um aviso institucional. A ACIESC não incentiva nem desestimula a aquisição ou porte de armas. Nosso objetivo é promover um debate responsável sobre segurança profissional, esclarecer a legislação, né, vigente e apresentar informações técnicas por meio de um especialista. Então, é legal falar isso, né, Iago? Porque, assim, eu por muito tempo fui da Federação Paranaense de Tiro, era praticante, tive porte até na época da Dilma, né? Quando ela tirou o porte de armas, se não me engano foi em 2005, né, que a gente perdeu o porte de armas. 2002, eu acho. Por Estatuto de Desarmamento, né? Na época do desarmamento, Estatuto de Desarmamento. E aí a gente perdeu. Então, assim, como tu falou, muita gente ficou desnudo, né? Então, isso é interessante. Mas vamos lá. Vamos à parte que mais interessa, assim, né? Uma outra coisa que a gente pergunta muito: quais as medidas simples aumentam significativamente no teu pensamento a segurança durante o trabalho, né? Porque aquilo que tu falou, pô, o cara fazer uma arte marcial, o cara fazer ele ter um porte, não é só o porte que salva a vida dele, defesa pessoal, né? Resumindo, né? Pessoal, né? Voltando a falar um pouquinho do Battlefield, assim, a arte marcial ela sempre é importante. Então, eu falo assim, um homem, uma mulher, saber se defender, eu acho que já deveria ser o básico do ser humano, né? De que forma o corretor, eu acredito, não envolvendo só arma, ele deve ter cuidado. Na época, quando eu trabalhava como corretor, eu gostava de fazer ficha de visita, eu gostava de entender quem eu estou indo visitar. Então, querendo ou não, muitas vezes a gente tem preconceito. Por exemplo, assim, às vezes a gente pensa que uma pessoa engravatada ela não vai fazer mal para ti. E
às vezes é o contrário, entendeu? Às vezes a gente julga uma pessoa que tá ali de chinelo, tá com uma camiseta rasgada, às vezes pensa que não tem condição, que pode fazer um mal. É o que a gente vê, às vezes um morador de rua pensa, poxa, esse cara é perigoso. Mas o perigo ele não tá no rosto, ele não tá na tua vestimenta, né? Ele tá, às vezes, na própria atitude que tá desconhecida. Ela tá ali escondida e você não vê. Então, o corretor, ele deve, antes de marcar uma visita a um apartamento, entender a quem ele tá atendendo. Porque, querendo ou não, é uma forma de você saber, ou pelo menos, né? Principalmente as mulheres, uma dica fundamental para as mulheres. Exato, eu acho. exato. Ser mulher, presta atenção no que o Iago tá falando, né? Uma ficha de visita, pede as informações, pede o CPF do cidadão, tem dúvida, procura, leva mais alguém contigo, Isso, né? Não vá sozinha, né? Até Acho que é isso, né? tem algumas colegas do mercado imobiliário que falam que quando saem atender, às vezes não consegue alguém junto, compartilha a localização com quem está na imobiliária. É igual Uber, né? Exatamente. Eu vejo assim que, vamos voltar na mulher, né? Nada melhor daquele sexto sentido da mulher. Tu vai fazer uma visita, se sentiu inseguro, alguma coisa te avisou que algo tá errado, chama mais alguém, chama teu gerente, chama, enfim, mais uma amiga. Um colega para junto. Compartilha a tua venda, mas não dê a tua vida, né? Exato. Porque querendo ou não, assim, eu falo, a gente tem um estado, vamos falar um pouquinho de Santa Catarina, é o estado mais seguro do Brasil, com certeza, né? O maior índice, o IDH melhor do país. A gente não tem uma insegurança como o Rio de Janeiro, um outro lugar assim, mas a gente tem que estar preparado e a gente tem que ter um senso de defesa sempre aguçado, sabe? Então, hoje eu acredito que, falando por cidadão, eu acredito que seja o estado mais armado. E né, São Paulo seria mais por conta da quantidade, mas falando por quantidade, sim, Santa Catarina é mais armado. E eu vou falar, o pessoal de Santa Catarina, ele está preparado, ele tem um estudo bom e um conhecimento legal. Então, eu acredito que a mulherada aí de Santa Catarina entende bem essa parte que eu estou falando de segurança e vai se dar bem, tá? Legal, legal. Iago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você também como corretor, advogado, né? Você acha que a legislação brasileira acompanha a realidade vivida dos corretores? De uma maneira geral? Eu acredito que a legislação hoje não acompanha mais nada que a gente vive. Assim, o que eu quero dizer? Vamos voltar ali um pouquinho para a política. Eu acredito que desde a Constituição não foi criada para nós, foi criada para os políticos. E a legislação nunca é criada para nós. Ela é criada sempre para defender uma classe e normalmente a política não o cidadão de bem, né? Tanto os advogados como os corretores, como outras profissões, a gente não tem hoje um respaldo jurídico, uma segurança jurídica para exercer nossas funções. Isso envolve segurança, envolve investimentos, envolve várias outras coisas. Então, minha resposta é não, eu acho que ela não acompanha. Eu acho que a gente tenta fazer um bom trabalho, mas o Estado não nos permite evoluir intelectualmente. Eu acho que falta incentivo financeiro, incentivo educacional. Por exemplo, as pessoas falam bem da OAB, mas mesmo sendo uma das melhores, ainda falta muito, sabe? E eu vejo assim, na política, em 2018 eu fiz um vídeo, tá no meu Instagram, eu falo sobre o envolvimento político que todos nós devemos ter. Se a gente deixa só os maus entrar na política, os bons não vão e quem vai mandar são os maus. Então a gente precisa ter pessoas boas ajudando a incentivar. Por exemplo, você está aqui falando como corretor para os corretores e você às vezes nem ganha nada com isso. Então a gente precisa de pessoas... Às vezes não ganha. Pessoas boas que estejam por propósito, não por dinheiro. Exato. O que a gente vê no Brasil é que a gente fica muito naquele pensamento assim, ó, dinheiro, 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 e não pensa que se você faz algo bem feito, o dinheiro vem automático, né? Então, tanto corretagem como advogado, a gente não acaba tendo um respaldo, tanto econômico, jurídico, enfim. A legislação ela não acompanha, não, o que a gente tem hoje, a modernização da nossa profissão, né? Muito bom. Vamos encerrar esse bloco e já vamos voltar com a segunda parte aqui do Conecta SESC, gravados aqui do Visor Notícias, com o Iago Casas, advogado, corretor e do Clube Battlefield. Isso ok? Aí. Obrigado.